Era domingo de Páscoa e início da Páscoa judaica. Uma multidão invadiu um bairro judeu no Império Russo. Casas foram saqueadas. Mulheres foram violentadas. Crianças foram assassinadas. A polícia não agiu. O massacre durou 2 dias. Em outra cidade, um jovem escritor judeu leu as manchetes e tirou uma conclusão devastadora. O sonho de assimilação era uma mentira. Décadas antes do Holocausto, ele previu com precisão que a Europa se tornaria cada vez mais perigosa para os judeus. A lição que ele tirou dos corpos nas ruas foi que, dali em diante, os judeus precisariam revidar e nunca estariam seguros sem um país próprio. Ele dedicou o resto de sua vida ao sionismo, mas, ao contrário de outros pensadores sionistas, ele insistia que um Estado judeu nunca nasceria apenas por meio da diplomacia. O que era necessário era força militar. Para críticos, ele era um extremista que valorizava o poder sobre a paz. Para seus seguidores, ele era um pragmático que aceitava as verdades incômodas do mundo. Então, quem foi Zeev Jabotinsky? Um incendiário imprudente ou um visionário profético? Zeev Jabotinsky ficou profundamente abalado pelo pogrom de Kishinev. Ele recusou aceitar um mundo onde judeus eram indefesos diante dessas atrocidades. Em Odessa, ele ajudou a criar um grupo secreto de autodefesa judaica. Por que secreto? Porque na Rússia czarista não era permitido criar uma milícia própria. Se as autoridades descobrissem, Jabotinsky poderia ser preso, encarcerado ou exilado para a Sibéria. Mas a defesa local não bastava para Jabotinsky. Ele estava pensando mais alto. Ele queria um Estado judeu. Ele aderiu ao movimento sionista, algo arriscado na Rússia czarista. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, viu uma rara oportunidade. Na época, a Palestina era controlada pelo Império Otomano. Quando o Império Otomano entrou na guerra com a Alemanha, Jabotinsky fez uma previsão ousada. Com a vitória dos aliados, o Império Otomano colapsaria e a Palestina passaria ao controle britânico. Isso poderia mudar tudo para o sionismo. Jabotinsky deixou a Rússia e passou 4 anos lutando por uma força militar judaica para ajudar os britânicos contra os otomanos e garantir aos judeus um lugar no futuro da Palestina. Foi difícil convencer, porque os britânicos aceitariam soldados judeus a quem os judeus seriam leais. Será que os judeus sabiam lutar? Mas Jabotinsky insistiu e pressionou até que os britânicos aceitaram criar a Legião Judaica, um batalhão de voluntários judeus. Em 1918, a Legião desembarcou na Palestina. Pouco depois, a Primeira Guerra Mundial acabou e, como Jabotinsky previu, o Império Otomano colapsou. A Palestina passou ao domínio britânico, iniciando nova fase do movimento sionista. A luta por um Estado judeu só começava. Nos anos após a guerra, muitos pensadores sionistas acreditavam na diplomacia que o melhor caminho era trabalhar com os britânicos, lenta e cuidadosamente, rumo à criação de um Estado. Jabotinsky discordava. Ele defendia que a autodefesa judaica deveria ser prioridade, principalmente diante do aumento das tensões entre judeus e árabes que, segundo ele, só iriam crescer. Em abril de 1920, os temores de Jabotinsky se confirmaram. Distúrbios árabes eclodiram em Jerusalém, impulsionados pela retórica antissionista e antissemita do futuro grande mufti. Bairros judeus foram atacados, lojas e casas saqueadas, e os britânicos pouco fizeram para protegê-los. Jabotinsky não permitiu que os horrores da Rússia se repetissem no Oriente Médio. Ele ajudou a formar uma força de defesa local, uma versão inicial do que mais tarde se tornaria a Haganah. A maioria dos defensores só tinha paus e porretes. Sob Jabotinsky, eles contiveram os manifestantes perto de Jerusalém. A força de Jabotinsky tentou entrar no bairro judeu da Cidade Velha. Mas os soldados britânicos bloquearam o caminho. O bairro ficou indefeso. Ao final dos distúrbios, 6 vidas judaicas foram perdidas e centenas ficaram feridas. Então veio a repressão. Britânicos prenderam dezenas para restaurar a ordem. Não apenas os manifestantes, mas também os defensores judeus. 19 judeus foram acusados de posse ilegal de 5 armas e 250 balas. Ao saber, Jabotinsky foi à polícia. Ele assumiu a responsabilidade e pediu para ser preso. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Hosseini recebeu 10, mas se escondeu e nunca cumpriu pena. Jabotinsky acabou cumprindo apenas 3 meses depois, que protestos generalizados levaram à sua libertação.
A experiência reforçou sua crença de que judeus não estariam seguros confiando em outros para protegê-los. Em 1920, Jabotinsky já era um dos líderes mais destacados e polêmicos do sionismo. Era admirado pela eloquência e clareza, mas temido pela franqueza e militância. Ele rejeitava a diplomacia cautelosa de líderes como Chaim Weizmann e David Ben-Gurion. Eles acreditavam que o sionismo poderia avançar gradualmente conquistando a confiança dos britânicos. Eles acreditavam que os árabes locais veriam a imigração judaica como benéfica, trazendo avanços em medicina, agricultura e indústria, melhorando o padrão de vida geral. Mas Jabotinsky via isso como uma ilusão perigosa. Ele defendia que, em vez de agradar britânicos e árabes, era preciso criar fatos concretos, uma maioria judaica forte e capaz de se defender. Ele acreditava que com essa força a paz viria. Para seguir sua visão, Jabotinsky rompeu com o sionismo dominante e fundou o sionismo revisionista. Ela destacava o nacionalismo, mercados livres e principalmente a segurança. As divisões ideológicas ficaram claras. Em 1923, ele registrou suas crenças em um dos ensaios mais controversos do sionismo, a Muralha de Ferro. Nele, Jabotinsky defendia uma imigração judaica em massa para a região, a fim de alcançar uma maioria judaica, com o objetivo final de estabelecer um Estado onde árabes e judeus possam, aspas, viver juntos em paz como bons vizinhos. Ele afirmou que não queria expulsar os árabes, nem negar direitos iguais, mas achava que a convivência pacífica não seria possível por negociação, pelo menos por enquanto. Isso só seria possível quando os árabes aceitassem a presença judaica permanente na terra. Citação: não pode haver acordo voluntário entre nós e os árabes da Palestina. É absolutamente impossível obter o consentimento voluntário dos árabes da Palestina para transformar a Palestina, um país árabe, em um país com maioria judaica. Sinceramente, algumas expressões deste ensaio envelheceram mal. Ele chama os árabes de nativos e os judeus de colonizadores, dizendo: toda a população nativa resiste aos colonizadores enquanto houver esperança de se livrar do perigo de colonização, e que a colonização sionista deve parar ou continuar independente da população nativa, o que só é possível sob proteção de um poder externo, atrás de uma muralha de ferro, que a população nativa não pode atravessar. É cru e perturbador. Para Jabotinsky, não era questão de substituição ou dominação. Era sobre realismo encarar o conflito de frente sem ilusões. Hoje, essas citações são frequentemente usadas por antisionistas para demonizar Jabotinsky e deslegitimar o Estado de Israel. Mas precisamos perguntar, ouvimos isso com ouvidos modernos? Para entender o que o Muro de Ferro dizia, é preciso voltar ao seu contexto original. Jabotinsky estava descrevendo colonização ou estava reagindo contra a anti-imigração? Veja este exemplo. Os sionistas querem apenas uma coisa: imigração judaica. É essa imigração judaica que os árabes rejeitam. Para muitos árabes na Palestina, o sionismo parecia colonialismo. Estrangeiros vindos da Europa para construir uma nova sociedade. Observe de perto e verá refugiados voltando à terra de onde seus ancestrais foram expulsos. Jabotinsky pode não ter justificado a colonização como entendemos atualmente. Ele expunha uma verdade difícil. A população árabe local se opunha fortemente ao desejo desses imigrantes ou colonos de criar um Estado judeu. Essa oposição não mudaria com novas ideias, tecnologias e oportunidades, como pensavam os sionistas. Vendo a resistência árabe à imigração judaica, Jabotinsky previu violência. Ele achava que, diante da violência, os judeus precisariam de poder para se defender. Eles precisariam de uma muralha de ferro. Para Jabotinsky, judeus deveriam ser fortes para impor a paz. Sim, ele notou a ironia e a abraçou. Ele achava que apenas quando os árabes vissem que não poderiam expulsar os judeus à força, aceitariam um Estado judeu com direitos iguais para ambos. Como ele disse, só será possível um acordo futuro se desistirmos de buscar um agora. O ensaio de Jabotinsky surpreendeu o establishment sionista. Ele foi acusado de incentivar o extremismo, aumentar temores árabes e prejudicar esforços diplomáticos com os britânicos. A cisão entre Jabotinsky e outros sionistas virou um abismo. Ele virou rival de David Ben-Gurion e criou um movimento político separado que transformaria o sionismo de dentro para fora.
Na década de 1920, a divisão entre Jabotinsky e o sionismo principal se aprofundou. As tensões com os árabes da Palestina cresceram e a violência se repetiu. Os britânicos também ficaram cautelosos com a abordagem confrontadora de Jabotinsky. Os 1929 causados por disputas no Muro das Lamentações contaram com a participação dos seguidores de Jabotinsky. Multidões árabes atacaram comunidades judaicas na Palestina, matando 133 judeus e ferindo centenas. Alguns podem dizer que a crescente violência comprovou a visão antecipada de Jabotinsky. Para outros, era a prova de que sua militância alimentava as tensões, criando uma profecia autorrealizável. Os líderes sionistas tradicionais ainda esperavam que a cooperação com os britânicos e a moderação em relação aos líderes árabes pudessem evitar um desastre. Jabotinsky via os distúrbios como prova do que sempre dizia: os judeus só sobreviveriam confiando em si mesmos. Ele usou sua influência para criticar líderes britânicos e sionistas, acusando-os de manter ilusões que custavam vidas judaicas. Jabotinsky virou inimigo público para os britânicos. Eles o acusaram de provocar a ira árabe e o culparam pelo aumento da agitação. Quando ele foi para a África do Sul em turnê de palestras, os britânicos aproveitaram a chance. Eles o proibiram de voltar à Palestina sob mandato. Ele nunca mais pisou na Terra Santa. No exílio, ele não deixou de lutar. Nesse momento, o Império Russo virou União Soviética, um regime comunista que proibiu o sionismo. A mensagem de Jabotinsky não conseguia alcançar os milhões de judeus ainda presos atrás de suas fronteiras, então ele concentrou seus esforços no restante da Europa Oriental. Ele viajou incansavelmente pela Europa, alertando os judeus para que partissem antes que fosse tarde demais. Para Jabotinsky, o fascismo e o antissemitismo representavam mais que uma crise política. Era uma crise existencial. Emigrar para a Palestina deixou de ser só ideologia. Era questão de sobrevivência. Ele alertou: elimine a diáspora ou ela eliminará você. Em 1936, Jabotinsky propôs evacuar 1,5 milhão de judeus da Polônia e do leste europeu para a Palestina em 10 anos. Ele achava que, se judeus suficientes fugissem da Europa, os que restassem seriam poucos para continuar sendo alvo de antissemitismo. Mas o plano dele foi rejeitado. Muitos líderes sionistas o viam como alarmista e perigoso. Eles mantiveram a diplomacia cuidadosa e a imigração discreta sob cotas britânicas. Então veio 1939. Os britânicos emitiram o Livro Branco, o que Jabotinsky considerou a traição máxima. Ele limitou a imigração judaica para a Palestina a 75 mil em 5 anos, no pior momento possível. Hitler ascendia e a guerra se aproximava. Com vidas judaicas em risco e os portões da Palestina fechando, ele e sua rede revisionista iniciaram a Aliyah Bet, operação clandestina para contrabandear judeus desafiando a lei britânica. Durante uma turnê de palestras em Nova York, Jabotinsky morreu de ataque cardíaco. Ele tinha só 59 anos e morreu antes de ver o Estado judeu, pelo qual lutou tanto ser criado. Mas suas ideias não morreram com ele. Nos anos seguintes, o Holocausto tornou seus alertas tragicamente proféticos. Seus seguidores criaram milícias clandestinas como o Irgun, que resistiu ao domínio britânico na Palestina. Entre eles estava Menachem Begin, jovem líder que lideraria o Irgun e depois se tornaria o 6º primeiro-ministro de Israel. A ideologia de Jabotinsky moldou a política israelense até hoje. Sua firme crença na autodefesa judaica moldou a identidade da direita israelense. Seu legado vive não apenas através do partido Likud, que traça suas raízes diretamente ao seu movimento, mas também nas ruas de Israel. Quase todas as grandes cidades têm uma rua com o nome de Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky quebrou o antigo estereótipo do judeu como vítima passiva. Ele prometeu garantir que os judeus pudessem se proteger. Ele acreditava na segurança pela força e não confiava só na diplomacia. As impressionantes operações militares de Israel refletem facilmente o legado de Jabotinsky. A muralha de ferro que ele idealizou permanece firme e ainda mais forte. Ridicularizado como belicista, foi excluído até pelo próprio movimento. Ele continua sendo um vilão para alguns e um herói para outros. Mas, de muitas maneiras, o Estado moderno de Israel se apoia nas fundações que ele construiu, de ferro, inabaláveis e feitas para durar.